Esse foi o nosso AGCast, realizado com o Igor, da seguradora Brahma. Este é o AGCast. Seja bem-vindo. Eu me chamo Leandro Miranda, sou apresentador do AGCast com a Elaine Passos e juntos faremos o podcast da AGE Bahia. E o tema deste episódio é a importância do seguro para o seu negócio. E o nosso convidado de hoje é Igor Brahmans. Ele é formado em Relações Internacionais, com MBA em Gestão Empresarial e sócio da Brahmans Corretora de Seguros, que há mais de 25 anos presta ampla consultoria na área, com o propósito de simplificar o mundo dos seguros, garantindo proteção, tranquilidade e reequilíbrio à vida dos clientes. Igor, seja muito bem-vindo ao nosso AGCast. E para começar, eu gostaria de te perguntar, qual a importância dos seguros para as pessoas e para as empresas? Antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar conversando aqui com vocês sobre um tema que, felizmente, a cada dia que passa, as pessoas dão mais importância. E dão mais importância exatamente porque seguro, ele é planejamento financeiro. E isso já diz Legal. muito, né? Empresas, pessoas, todo mundo precisa planejar suas finanças. E, para isso, um dos elementos imprescindíveis é o gerenciamento dos riscos aos quais a gente se submete a cada dia, né? Imprevistos acontecem todos os dias em qualquer lugar do mundo. E não estar protegido deles pode custar muito alto. Uma empresa, por exemplo, que toma um empréstimo para criar ou para expandir seu negócio, o que é que ela vai fazer se um incêndio destruir tudo que foi investido? Enfim, toda a obra que você fez, todo escritório que você montou, loja, algo do tipo, o que é que você vai fazer? Vai tomar outro empréstimo? Você vai conseguir arcar? É possível? Uma pessoa, né, que preze por um atendimento de saúde particular, ela geralmente consegue arcar com consultas e exames simples, né? Mas será que ela vai conseguir arcar com os custos de uma internação imprevista, que são muito elevados, né? Então, assim, mensurar os riscos das nossas ações faz parte de um planejamento financeiro bem feito. A gente tem que sempre refletir, né? Quais os riscos de ter um carro? Quais os riscos de ter filhos que dependem de você? Quais os riscos da sua atuação profissional? Quais os riscos de fazer eventos? Quais os riscos de transportar cargas, de viajar? Então, acho que essa é a importância dos seguros, né? E aos poucos as pessoas começam a perceber isso. Legal, muito, muito interessante. É importante mesmo, Igor. E essa questão do seguro, como você até citou, faz parte da gestão financeira, né? É necessário o empreendedor entender que isso vai estar nos seus custos. Agora, eu queria saber, Igor, quais os tipos de seguro mais relevantes para o empreendedor, o empresário? Bom, Elaine, cada empresário, dependendo do seu ramo de atuação, né, ele pode ter algumas demandas específicas, né, levando em consideração determinados riscos do negócio. Mas existem aqueles riscos que a gente pode dizer que são comuns à maioria dos negócios, né? Então, se uma empresa possui ativos, o ideal é que ela avalie o seguro empresarial, que é o que a gente diz que é o básico de todos os seguros para empresas, né? Porque traz coberturas como incêndio, danos elétricos, rompimento de tubulações, entre outras coberturas adicionais que podem ser contratadas e que preserva justamente o seu patrimônio, né? Seja o imóvel propriamente dito, como o conteúdo dele, que muitas vezes o conteúdo é até mais valioso do que a própria estrutura física, né? E esse seguro ele traz também assistências inclusas, então eletricista, encanador, chaveiro. Muitas vezes no dia a dia de uma empresa, quem administra o dia a dia de uma empresa sabe que ao longo do ano, às vezes só o que se gasta com serviços avulsos como esse, muitas vezes já paga o valor do seguro. Então você ganha essas assistências, né, para usufruir e ainda protege o seu patrimônio. Acho que toda empresa também ela está passiva de ser acionada judicialmente por algum consumidor,
seja por erro ou por omissão. E a extensão do prejuízo dependerá, claro, da esfera de atuação, mas aí temos o seguro de responsabilidade civil, que pode garantir que esse prejuízo causado ao consumidor e que a empresa tenha que arcar não provoque um colapso financeiro na empresa. Um outro seguro que é muito importante também para qualquer empresa é o seguro de garantia judicial, que é a maneira menos custosa de apresentar garantias financeiras à justiça. Então, evita-se aí um desembolso de um valor muito impactante, não esperado no fluxo da empresa, às vezes em processos trabalhistas ou até tributários. Temos também o seguro de crédito, que é uma alternativa fantástica para empresas se protegerem dos riscos da inadimplência e venderem com total segurança para outras empresas, no Brasil e no mundo. Então, às vezes, as empresas querem vender mais, mas ficam receosas de inadimplência, então tem o seguro de crédito para favorecer isso, né? E, claro, temos os benefícios também que podem ser concedidos aos colaboradores das empresas, né? Porque, de forma geral, os benefícios garantem que nossos colaboradores eles estejam mais saudáveis e mais seguros no dia a dia, né? E isso, obviamente, repercute positivamente dentro da empresa. Pois é, Igor, como você citou, quando as pessoas iniciam um negócio, existem aquelas questões das definições, né? Eu preciso fazer isso agora, o que é mais essencial, o que é a prioridade no momento, e muitas vezes, em detrimento de prioridades, as pessoas acabam não fazendo, né, o seguro, ou não iniciando o negócio com isso. E aqui eu acho que é bom deixar claro, quando o empreendedor, mesmo sendo um negócio pequeno, avalia esse risco e identifica quais são, talvez, os seguros mais simples ou algo que seja a prioridade naquele momento e depois ele faz algo mais avançado. O que é que você poderia citar um pouco mais sobre isso, Igor? Olha, Lene, de fato, assim, tirando... Na verdade, não sei se a gente pode caracterizar o seguro como investimento, né, propriamente dito, porque não há um retorno em cima disso, né? Talvez apenas a previdência privada, que é um dos produtos que a gente trabalha, esse sim é um investimento, mas o seguro não sendo investimento, ele pelo menos é um fomentador de investimentos. Por quê? Se você quer comprar um carro, tá? Você junta aí muitos anos para comprar um carro. Se você não faz seguro, você deveria ter pelo menos guardado o valor de mais 2 carros. Porque o risco de dirigir e você, de alguma forma, se envolver num acidente em que você tem que pagar pelo seu próprio carro e pelo de um terceiro, ou às vezes atropelar alguém, ter que pagar pelos danos causados a essa pessoa, enfim. Então, imagina só, se cada pessoa que quisesse comprar um carro tivesse que ter o dinheiro, na verdade, de reserva para outros 2 carros, né? Só como um exemplo aí de dimensão. Então, realmente o seguro ele viabiliza os investimentos, né? E uma coisa que é importante ressaltar, você falou mesmo pequenos negócios, etc., de fato, as pessoas, voltando novamente ao seguro de carro, que é o mais conhecido e corriqueiro, como o seguro de carro é um seguro relativamente caro, né? Porque os riscos são muito elevados, acidentes, roubo, furto, acontecem diariamente, todo mundo vê isso, obviamente, por esse risco ser tão elevado, o valor do prêmio também é muito alto. Mas seguros onde os riscos são menores, eles também são muito mais baratos. E algumas pessoas, às vezes, por desconhecimento, nem sequer sabem disso, né? Então, convém sim, por menor que seja o negócio, você avaliar quais são os riscos do seu negócio. E quanto menores forem, obviamente que o custo do seguro também vai ser menor e você vai estar devidamente protegido. Pois é, aquela história, né? Eu sou um bom motorista, nada vai acontecer comigo, e a velha lei de Murphy, né? Nada vai acontecer comigo, mas em algum momento a gente não sabe o que vai acontecer, né? Muitas coisas não dependem da gente, depende do outro. Exatamente. Pegando esse gancho, olha que interessante. Eu tive uma loja em São Paulo, e eu me lembro que quando estávamos montando a loja, chegou no ponto do seguro, algo imprescindível e tal, ok. E começamos ali a fazer as cotações. E eu me recordo que a pessoa que estava ali me ajudando, né, o corretor, ele falou para mim de uma cláusula interessante, que é cobrir enchentes.
E eu falei, não, peraí, mas enchente, eu acho que não vai fazer sentido. Ele, ó, por se tratar de São Paulo, né, acontece muito, é algo que a gente faz bastante, principalmente para a loja como a sua, que é de rua. Aí eu falei, não, vou analisar o histórico. A minha loja era numa subida, uma rua decaída, assim, subida, e historicamente nunca tinha alagado ali, aquela região. E ficava mais caro, inclusive, ter cobrindo enchente. E eu optei em não cobrir. E um belo dia, o meu telefone toca, o que aconteceu? Encheu a loja. Tinha carros parados na rua, a chuva foi tão forte que a água batia no carro e entrava dentro da loja. Eu me lembrei, pensa num arrependimento, que eu tive um prejuízo enorme e eu não tive como recorrer ao seguro, porque eu não optei por essa cláusula. Leandro, a gente, sempre que a gente vai discutir, analisar um seguro com o cliente, a gente tenta extrair o máximo de informações possível desse cliente, né? Então, a gente tenta, junto com ele, entender quais são todos os riscos e, claro, baseado no nosso histórico, na nossa experiência, até com os clientes, muitas vezes a gente sugere algo que o próprio cliente ainda não se deu conta, né? Como foi aí até o caso que você comentou. Então, mas isso é importante saber, que nenhuma apólice é igual a outra. A gente se depara muito com isso no nosso dia a dia, né? Às vezes um cliente quer cotar em algumas corretoras diferentes e aí compara a nossa proposta com alguma outra e fala, a sua está mais cara. Quando a gente vai ver, né, a nossa tem mais coberturas, a gente pensou em coisas que o outro não pensou, tudo em prol da proteção, né? Então, é importante que se tenha isso em mente, que cada seguro ele dispõe de cláusulas adicionais que, claro, oneram mais ou menos o seguro, mas que são importantes de serem analisadas, né? Então, bem ilustrativo realmente aí o caso que você comentou. Perfeito. E trazendo um pouco mais para os dias atuais, o que se pode extrair de aprendizado diante de todo esse cenário de pandemia? Olha, é um cenário realmente caótico, né, que a gente está vivendo, assim, e está trazendo, se discute muito isso, né, traz muitas reflexões para toda a sociedade. Eu acredito, inclusive, que esse período acabe se tornando um divisor de águas para toda uma geração, e temos aí alguns pontos muito sensíveis que têm sido gerados, né, no bojo desse cenário, que dizem respeito ao nosso cuidado com a saúde, com a vida e até também, mais uma vez, com a forma como a gente administra nossas finanças, né? O impacto devastador que a pandemia está provocando em famílias e empresas, acho que mostra como a gente tem dificuldade em poupar, em pensar no nosso futuro, em fazer planejamentos mais concretos, com maior margem para imprevistos. Claro, eu sei que uma pandemia como essa, sem precedentes, é muito difícil de prever, mas ao mesmo tempo que você vê estudos que apontam que a maioria dos negócios brasileiros não resistem a 15 dias fechados, sem faturamento, eu acho que assusta, né? Nos faz pensar o quanto que a gente está realmente sendo precavido no nosso fluxo de caixa, né? No nosso planejamento. E o mesmo se aplica às famílias também, né? Nesse momento, muitas começaram a perceber que tem uma quantidade muito grande de despesas supérfluas, né? E que podem, e muitas acabaram abrindo mão delas, né? Essas despesas muitas vezes são parte de toda uma cultura de consumo exacerbado que às vezes inviabiliza a formação de uma reserva financeira, né? Assim, mesmo que de forma trágica, acho que muitos estão aprendendo a direcionar uma parcela maior da sua renda para cuidados com a saúde, com a segurança da família. Enfim, acho que resumidamente, as que prioridades estão sendo revistas, né? E as pessoas estão dando mais valor à vida, né? À saúde e abdicando, às vezes, de algumas despesas que eram mais impulsivas, né? Excelente. Igor, me conta mais um pouco sobre isso. Eu acredito que muitas empresas tem alguma questão governamental ou algumas empresas, até de seguros, que estão contribuindo nesse momento, para esse momento tão difícil. Olha, Lene,
Várias seguradoras, elas têm contribuído de forma muito relevante para esse momento que a gente está vivendo. Muitas delas têm aberto mão de algumas cláusulas que as protegem nas condições gerais das apólices de seguros, e aí eu digo em especial do seguro de vida, por exemplo. Então, os seguros de vida, eles têm uma exclusão que é justamente para eventos de grande proporção, que podem levar a óbito uma quantidade muito grande de pessoas, catástrofes naturais, pandemias, porque isso pode comprometer o equilíbrio financeiro de uma seguradora, caso uma quantidade muito grande de pessoas venha a óbito ao mesmo tempo, no mesmo período, e ela tenha que indenizar todas essas pessoas, todas essas famílias, né? Então, várias seguradoras já sinalizaram que apesar dessa cláusula de exclusão que faz com que elas não precisem pagar a indenização em casos de pandemia, elas já se disponibilizaram, sim, a pagar indenizações decorrentes de mortes por conta do coronavírus. E isso é algo muito significativo. Nossa, que bom, que bom. Já chegando aqui ao nosso momento AgeCast, eu gostaria, Igor, que você fizesse um resumo com algumas dicas, recomendações para os nossos ouvintes, para os nossos associados da AGE, para os empreendedores, nessa área de seguros. O que é que você pode trazer para a gente de recomendações, de dicas importantes, para que a pessoa, inclusive, numa decisão de prioridade, o que é que ele deve fazer, quais escolhas, o que é que seria a escolha que ele não deveria abdicar? E conta um pouco para a gente mais sobre isso. Olha, Lene, no nosso dia a dia, enquanto corretores, a gente se depara muito com situações nas quais as pessoas justamente não dão importância ao seguro. Até o dia em que o tal imprevisto que a gente sempre comenta que acontece, porque a gente está no dia a dia e vê as coisas acontecendo. Então, a gente tem uma carteira grande de clientes e a gente vê sinistros acontecendo em apartamentos, a gente vê sinistros acontecendo em carros, vê sinistros acontecendo com médicos durante cirurgia, vê processos judiciais sendo movidos contra empresas. Então, muitas pessoas elas só se dão conta da importância do seguro quando ocorre o tal imprevisto. E muitas vezes elas não estão protegidas ainda, né? O nosso principal desafio com a nossa consultoria, sensibilizar essas pessoas antes que algo aconteça, né? A gente se sente muito realizado quando a gente consegue fazer isso, né? Quando a gente consegue mostrar para a pessoa a importância de se proteger antes que aconteça algo com ela. Porque, em geral, quando acontece ela não está protegida, a gente já viu casos terríveis, assim, de pessoas que perderam tudo. Então, que não sobrou nada de um apartamento, nada depois de um incêndio. Não sobrou nada de uma loja depois de um incêndio. Enfim, são muitos casos que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a recomendação que eu faço é para que, de fato, cada pessoa pare, né? Pare e se atente aos riscos que correm, analisem junto com sua corretora como se proteger deles. Acho que isso é muito importante, né? A gente pensar nos riscos, não negligenciar eles, né? E algo que eu sempre ressalto também é que uma apólice de seguro, ela é um contrato, e um contrato bastante complexo, com muitas possibilidades diferentes de cláusulas, de coberturas e também de responsabilidades de ambas as partes. Então, eu sempre recomendo que se busque realmente uma corretora confiável, busque, enfim, tem muitas no mercado, mas, enfim, que busque de fato alguma que passe segurança, que tenha conhecimento de causa, que discuta com você as possibilidades, quais são os riscos, quais são as opções no mercado para atender melhor a sua demanda, mas que leve isso a sério realmente e que o próprio cliente busque se inteirar um pouco melhor do que é que está disposto na apólice, quais são as suas responsabilidades, o que é que cobre, o que é que não cobre. A gente acaba ouvindo muito, as seguradoras, você paga o seguro na hora que precisa, elas não pagam. Olha, não é verdade. É muito raro uma seguradora não pagar uma indenização. Ela se certifica de todos os cuidados, né, para que
para que não haja fraudes, etc., mas provando-se tudo, como ocorreu, e estando previsto no contrato, que é a policy, ela vai fazer o pagamento. Então, as recomendações que eu faço são nesse sentido, sabe? Da gente parar, pensar nos riscos, pensar na nossa saúde, na nossa proteção e contar com profissionais capacitados realmente para que a gente seja bem atendido. Porque a pior coisa que tem não é nem você não fazer o seguro, é você fazer um seguro mal feito. Você estar pagando por algo que você acredita, coloca na cabeça que está protegido de tudo e, na verdade, às vezes a proteção é muito restrita e você não foi devidamente alertado. Então, você acha que está seguro, acontece algo e você descobre que não está. Então, você teve toda a despesa durante todo esse tempo e ainda vai ter uma despesa a mais, né? Então, acho que essas são as principais dicas assim, que eu posso dar. É importante você falar, eu atuo na área de gerenciamento de projetos há uns 13 anos e já atuei em grandes projetos de valores bem altos e uma das ações do gerente de projeto era muito a gestão de riscos. As pessoas acham que nunca vai acontecer de fato, mas Elaine, como é que isso pode acontecer? Pode acontecer, e a gente realmente não deve negligenciar as possibilidades de risco, por isso que num grande projeto, a gente fala que um dos pontos, são 2 pontos principais, né? Uma boa gestão de riscos e uma boa gestão de comunicação, porque as pessoas precisam saber do que está acontecendo, do que pode acontecer, de como as coisas estão sendo guiadas, e os riscos são as possibilidades, tanto ameaças quanto oportunidades que precisam ser vistas, né? Os pontos positivos, os pontos negativos. E foi isso muito bem que você trouxe para a gente, Igor. A gente agradece muito. Já agradeço aqui em nome da AGE, em nome dos empreendedores, pela sua disponibilidade. Esse foi o nosso AGECast, realizado com Igor, da seguradora Brahmans.